Nos últimos dias, o Brasil parou para acompanhar a perseguição da polícia a um homem chamado Lázaro Barbosa de Souza, suspeito de ter cometido uma série de crimes em Goiás e no Distrito Federal. Em sua ficha criminal, existem muitas acusações de roubos, abusos e diversos assassinatos violentos. E conforme nós temos acompanhado aqui na internet e nos noticiários, há alguns dias, Lázaro tem feito uma série de ataques em chácaras, fazendas e chegou a matar 4 pessoas de uma mesma família. Nas redes sociais, o criminoso mais conhecido do país na atualidade é chamado de o Serial Killer de Brasília. E os psiquiatras descrevem esse homem como um psicopata imprevisível e, por causa disso, mais de 270 policiais estão envolvidos na busca por ele no meio da mata desde o início de junho de 2021, mas até agora ninguém conseguiu encontrá-lo. Enquanto isso, Lázaro segue invadindo propriedades, atirando em pessoas, fazendo reféns. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que você está falando do Lázaro aqui no seu canal? É porque existem, irmãos, muitas informações de que Lázaro não foi capturado pela polícia porque ele está sendo protegido por forças satânicas. É isso mesmo, o assassino mais procurado do Brasil pode estar usando o poder da magia negra para se esconder das Forças Armadas e eu vou te explicar tudo sobre isso, você vai ficar impressionado. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer o sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todo dia, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado mensagens de fé, orações, tudo para te fortalecer, amém? Então vamos lá, irmãos. A história de Lázaro ela é muito parecida com a história do Lampião e dos seus soldados. Eu acredito que todos nós já sabemos sobre eles. Isso porque o serial killer de Brasília, que é Lázaro, ele tem conseguido se esconder da polícia no meio da mata de uma forma que é muito difícil encontrá-lo. Da mesma forma com que os homens de Lampião eles se escondiam no sertão nordestino no início do século passado. Existem vários relatos de que os comparsas de Lampião, eles ficavam invisíveis diante da polícia, eles trocavam tiro com a polícia e os tiros não acertavam neles. Além disso, eles se transformavam até mesmo em árvores. Eu sei que pode parecer um absurdo, pode parecer algo impossível de acontecer, mas não é. Isso porque não se trata de uma questão física, uma questão humana, mas uma questão espiritual. Lampião e seus cangaceiros, eles usavam o livro de São Cipriano, que também é conhecido como o livro da capa preta e que contém muitas coisas sobre o ocultismo, magias, simpatias, com diversas finalidades. Dizem que a versão original deste livro, que não passou por nenhum tipo de edição, contém rituais satânicos conhecidos como fechamentos de corpos, onde a entidade maligna ela protege a pessoa contra tiro, contra qualquer coisa. E ela pede em troca os sacrifícios de animais e até mesmo de humanos. É algo terrível, irmãos, mas que infelizmente acontece até os dias de hoje. E quem se submete a essas práticas, essas magias, elas podem até mesmo se tornar invisíveis. Elas podem também se transformar em cupim, que é aquele cupim que fica no meio do mato, e elas podem também se teletransportar de um lado para o outro. Eu sei que isso, para o ser humano, é algo que gera muita curiosidade, até mesmo a vontade, né, que todos nós temos de ter poderes sobrenaturais. Mas eu vou te explicar o perigo que isso pode causar na sua vida. Então não pesquise, não vá em busca desse conhecimento, porque isso pode arruinar, destruir totalmente a sua vida, tá bom? E é exatamente essa edição do livro de São Cipriano que Lampião, os seus cangaceiros e Lázaro Barbosa tiveram acesso. É isso que muita gente tem falado e por causa disso as polícias estão atrás dele, porque ao que tudo indica, esse homem tem uma missão de Satanás para matar mais vidas e é preciso brecar esse homem. A esposa dele, ela disse que Lázaro, por incrível que pareça, ele era evangélico e ele chegou até a pregar em presídios. E ela disse que ele jamais se envolveu com o ocultismo. Mas a polícia encontrou no lugar onde ele estava morando diversos objetos relacionados à magia negra, mostrando que muitos dos seus crimes estão ligados a forças malignas que ele serve. E antes de entrar na questão do que Deus pensa a respeito de quem se envolve com a feitiçaria e por que essas pessoas irão pagar um preço muito alto, eu vou contar para você um pouco da história de São Cipriano e por que esse livro ele é tão perigoso.
Eu vou contar toda a história dele de uma forma bem resumida e eu quero que você preste muita atenção. A história diz assim: Cipriano nasceu na Antioquia, localizada entre a Síria e a Arábia, no Oriente Médio, no ano de 250 d.C. E desde muito pequeno ele se envolveu com a feitiçaria, estudando todos os tipos de ciências ocultas, como a alquimia, astrologia, adivinhação e diversas modalidades de magia. E aos 30 anos de idade, depois de passar muitos anos viajando pelo Egito, Grécia e outros países aperfeiçoando seus conhecimentos, Cipriano chega à Babilônia para conhecer a cultura ocultista daquele povo. Então ele encontrou uma bruxa muito poderosa chamada Évora, onde ele teve a oportunidade de intensificar os seus estudos e aprimorar as suas técnicas de magia. A história conta que a bruxa Évora morreu já bastante idosa, mas ela deixou seus manuscritos de feitiçaria para Cipriano, que absorveu todos aqueles ensinamentos e em pouco tempo se tornou o feiticeiro mais temido, conhecido e respeitado daquela época. E certo dia, um homem muito rico chamado Aglaide procurou Cipriano para que ele fizesse uma magia para conquistar uma jovem cristã chamada Justina, fazendo com que ela abandonasse sua fé e se tornasse a sua esposa. A família da garota até concedeu a mão dela em casamento àquele rapaz, mas ela não quis se casar com ele. Então Cipriano atendeu o pedido daquele cliente e lançou uma tentação demoníaca contra Justina, para fazê-la se interessar por ele. E para isso, Cipriano ofereceu diversos sacrifícios a demônios. Mas mesmo com tantas obras malignas, aquela jovem cristã não foi atingida porque ela tinha uma vida de oração e santidade diante de Deus. A falha daquele feitiço fez com que Cipriano se desiludisse profundamente e abandonasse o ocultismo. Então ele se converteu ao cristianismo, ele doou todos os seus bens aos pobres e chegou a queimar parte dos seus manuscritos de magia. Porém, muitos daqueles registros permaneceram guardados em sua antiga casa. Então Satanás não aceitou a conversão de Cipriano e fez de tudo para o destruir. E certa vez, ele e Justina foram presos por um imperador. E depois de serem torturados, eles foram obrigados a negarem a sua fé em Cristo, mas eles se recusaram. Então, o imperador, muito irritado, mandou lançar Cipriano e Justina em uma caldeira fervente com cera e banha de animais. Mas aqueles dois cristãos não sofreram nada. Então um feiticeiro chamado Atanásio, que era discípulo de Cipriano nos tempos em que ele servia ao poder das trevas, desafiou seu antigo mestre e depois de invocar demônios, também pulou na caldeira. E o resultado foi assustador, porque o seu corpo foi consumido pelo calor em poucos segundos. E tempos depois, o imperador finalmente condenou Cipriano e Justina à morte. E no dia 26 de setembro, no ano de 304 d.C., ele e outros cristãos foram decapitados em praça pública e os seus corpos ficaram expostos na rua por 6 dias. E como surgiu o livro de São Cipriano? Como vimos, boa parte dos seus manuscritos ficaram esquecidos em sua antiga casa. Alguém os encontrou e os reuniu. Depois, esses documentos foram traduzidos do hebraico para o latim e distribuídos para diversas partes do mundo. Mas com o passar dos anos, o conteúdo original passou por diversas alterações e adaptações. E hoje em dia, existem pouquíssimos exemplares com os feitiços originais e Lázaro Barbosa, ao que tudo indica, teve acesso a eles. Viu só como tudo começou, irmãos? Acontece que se envolver com forças malignas, seja através de livros como esse de São Cipriano, tem consequências terríveis. Eu quero ler para você o que Deus disse através do profeta Malaquias. Preste atenção. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha isso, irmãos, quando alguém se envolve nessas práticas, ela não tem noção do perigo que ela está correndo, porque ela está, na verdade, abrindo portas para que o diabo comece a dominar a sua vida, e o diabo nunca pode fazer nada de bom. Como as pessoas mesmo dizem, né? O diabo ele dá com uma mão e ele tira com as duas. Por isso, meu irmão, você que tem tido curiosidade, você que tem pesquisado esse tipo de conteúdo, saia o mais rápido possível, entregue a sua vida para Jesus. Porque a pessoa que abre a porta, né, para o inimigo, pedindo por proteção, pedindo por algum milagre, alguma coisa que ele queira tanto, na verdade, ela até conquista.
ela conquista fama, dinheiro. Quantos famosos aí fizeram pacto com o diabo, né? Quantas pessoas hoje têm tudo o que este mundo oferece, mas a conta uma hora chega. E essa pessoa vai pagar caro, ela está entregando a sua vida para Satanás. E mesmo depois que ela se converta, a luta é terrível, porque o inimigo não aceita. Mas obviamente, Jesus é mais poderoso que tudo. Jesus ele pode converter a pior pessoa deste mundo. Então eu quero ler para você só mais uma passagem em que o próprio Jesus disse em Apocalipse capítulo 22. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aqui nós vemos de novo, irmãos, um grande alerta para todos nós. Mas não é somente um envolvimento com as forças das trevas, como o caso de Lázaro, como o caso dos cangaceiros lá de Lampião, que são prejudiciais e que são condenados por Deus. Existem muitos versículos da Bíblia em que Deus reprova o ocultismo em todas as suas formas. Eu vou deixar aqui na tela para você ler depois vários versículos que falam dessas práticas. Então, nessas passagens, a Bíblia diz que Deus é contra todo e qualquer tipo de ocultismo, né? Como a leitura de mãos, eu já até fiz um vídeo sobre isso, a leitura de cartas, o horóscopo, a consulta aos mortos e a hipnose, por exemplo. Nós não sabemos o que vai acontecer com Lázaro, se ele vai ser capturado, se ele vai se entregar à polícia ou acabará morto. A única coisa que nós temos que fazer é orar para que Deus proteja as famílias, as pessoas que estão ali naquela região e que Deus tenha misericórdia deste homem, né? Esse homem que talvez já até conheça a palavra porque ele pregava, mas esse homem se entregou ao poder das trevas por algum motivo que nós não sabemos. E olha como é que o diabo, né, ele destrói, ele causa muita destruição, não somente na vida da pessoa, mas em todos ao seu redor. Então as consequências nós já sabemos que ele vai acabar sofrendo, porque a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca, irmãos. E aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Mas o pior ainda não aconteceu. Se esse homem não se arrepender dos seus pecados, não entregar sua vida para Jesus, com certeza ele vai sofrer o pior dos castigos, que é o de passar a eternidade no inferno. E ali Jesus disse que há muito ranger de dente e o fogo nunca se apaga. Então, irmãos, para a gente encerrar esse vídeo, eu quero ler só mais uma passagem que fala exatamente sobre isso. Olha o que diz: Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olha isso, irmãos, então é muito sério. O reino espiritual não é para a gente ficar brincando, mas é para a gente ter o temor de Deus e a gente entregar a nossa vida para Jesus. Essa é a única maneira de nós ficarmos livres da condenação eterna e garantirmos a nossa morada no céu. Amém? Reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador e vivendo nos caminhos dele todos os dias. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e eu peço que vocês compartilhem, enviem nos seus grupos de WhatsApp. Vamos alertar as pessoas contra o perigo dessas práticas, esse envolvimento com a força das trevas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, um grande abraço. 지와 결혼했습니다. 벤은 그의 가족을 다시 붕괴시켰지만 이번에는 그의 곁에는 더 이상 자녀가 없었습니다. 얼마 지나지 않아 램은 세상을 떠났고 궁극적으로 생명을 구한 아이들을 재정적으로 지원했습니다. 진과 메어리는 실제로 기자이자 의사가 됩니다. 수년 후 그는 저널리즘 분야의 부이터상 뷰이터 프라이즈를 수상했습니다. 그는 수상 연설에서 전쟁을 멈출 수 없다면 전쟁의 진실을 세상에 알리십시오라고 말했습니다. 세상의 눈이 되어보세요. 매일매일 행복한 하루 보내시기 바랍니다. 곧 봐요.